Olá, seja bem-vindo ao curso Pré-ENEM da plataforma Mais IFMG. Essa é a aula número 12. Vamos apresentar uma questão que foi cobrada no Enem envolvendo análise combinatória. Especificamente, utilizaremos o princípio fundamental da contagem, ou seja, o princípio multiplicativo, associado a algumas técnicas, tomadas de decisão coerente para a resolução dessa questão. Ok? Questão 156, referente ao caderno azul, prova do Enem 2019. Durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. De quantas maneiras diferentes pode ser formada essas 4 duplas? Alternativa A, 69, alternativa B, 70, alternativa C, 90, alternativa D, 104 e alternativa E, 105. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Vamos formar aqui o conjunto com os 2 canhotos, C1 e C2, e os 6 destros, D1, D2, D3, D4, D5 e D6. Foi mencionado na questão que nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. E a pergunta, de quantas maneiras diferentes pode ser formada essas 4 duplas? Aparentemente trata-se de um problema de partições. A gente vai contar as duplas que serão formadas de forma ordenada, depois a gente vai dividir, ou seja, corrigir por determinados valores para poder formar as duplas sem essa ordenação. Poderíamos também utilizar uma configuração com todas as duplas formadas, inclusive uma dupla seria C1 com C2 com as outras 3 duplas, mas aí a gente vai retirar as configurações que duplas C1 e C2 não podem ficar juntos. Então existem várias soluções distintas para essa questão e eu vou propor uma forma mais tranquila sem a utilização desse método das partições. Faremos essa questão utilizando, de fato, apenas o princípio multiplicativo, associado a algumas estratégias de tomadas de decisão para que a gente possa escolher as etapas e utilizar o princípio multiplicativo. Para isso, vamos desenhar essas 4 duplas. Então, vou ter aqui a primeira dupla, vou fazer uma separação, a segunda dupla, aqui uma separação, a terceira dupla e, por fim, a quarta dupla. Podemos observar que essas duplas elas não têm uma ordem definida, não existe uma primeira dupla, uma segunda dupla, porque se eu tenho 2 jogadores aqui, se eu troco a posição com outros 2, eu não mudo essa configuração. Então não existe uma ordem para essas duplas. Por isso que a gente pode pensar o seguinte, a gente pode tomar a primeira decisão escolhendo o primeiro canhoto a entrar em alguma dessas 8 posições. E cuidado, não serão 8 posições. Por que não serão 8 posições? Porque todas essas posições são idênticas. Qualquer posição que o C1 entrar aqui, 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 em qualquer uma delas, eu vou estar diante da mesma configuração. Porque não existe uma ordem dentro da dupla e não existe também ordem entre as duplas. Então, eu posso pensar que o C1 ele pode entrar, por exemplo, aqui. Portanto, ele tem apenas uma possibilidade. Até vou organizar pelas tomadas de decisão. Então, a entrada de C1, uma única possibilidade. A gente costuma dizer que ele está marcando a posição. Agora sim eu tenho uma posição para ele aqui, e aí eu simplesmente tenho que pensar quem vai ficar com ele. Mas antes de ele entrar, ele poderia entrar em qualquer uma dessas e isso configura uma única possibilidade. Vamos pensar agora em C2. Da mesma forma que C1 tem uma única
situação, uma única possibilidade, C2 é a mesma coisa. Só não pode o C2 entrar aqui. Mas veja, se C2 entrar aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou seja, 6 situações diferentes que contemplam uma única possibilidade. Suponhamos que C2 entrou aqui. Mas ele poderia entrar aqui, ele poderia entrar aqui, aqui. Só não poderia aqui. Mas ele está marcando o lugar novamente como o C1 marcou lá. Então o C2 também uma possibilidade. Até vou colocar aqui para a gente poder aplicar o princípio multiplicativo ou aqui de forma direta ou pelas tomadas de decisão. Como C1 e C2 marcaram lugares, agora a gente já vai pensar em quem vai entrar aqui e quem vai entrar aqui para formar dupla com C1. Então, quem vai formar dupla com C1? Veja só, nós temos aqui 6 destros, portanto, teremos 6 possibilidades, porque agora C1 já marcou o seu lugar. Então, quem vai formar dupla com C1? 6 possibilidades. De fato, posso escolher qualquer um desses 6. Suponhamos que eu escolha aqui D5. Poderíamos escolher D6, poderíamos escolher D1, 6 possibilidades. Agora, quem formará dupla com C2? Só não pode ser D5. Portanto, 5 possibilidades. Agora, e se a gente escolhesse aqui, por exemplo, D2? Continuaríamos aqui com 5 possibilidades. Então, a quantidade de escolhas para essa situação independem das escolhas anteriores. Então, suponhamos que eu já escolhi D5. Agora aqui eu escolhi, por exemplo, D2. Veja, novamente nós estamos aqui com uma situação de uma dupla aberta e uma dupla aberta. Temos que agora marcar lugar novamente. Então, é essa situação que a gente vai fazer. Eu não tenho agora mais, por exemplo, 4 possibilidades. Então, agora a gente vai pensar em um determinado destro. Suponhamos que eu agora queira colocar D4 para entrar. Veja só, D4, ele pode entrar aqui, ele pode entrar aqui, ele pode entrar aqui, ou ele pode entrar ali. Ou seja, ele vai marcar lugar de novo, da mesma forma que C1 e C2 estava marcando lugar anteriormente. Portanto, o D4 entrando, e poderia ser outro também, qualquer que sejam as escolhas dos destros que iriam entrar aqui. Mas como eu já defini D2 e D5, D4 ele vai ter uma única possibilidade, ele podendo entrar aqui ou aqui, porque essas duplas elas podem ser trocadas e a posição entre as duplas também não faz diferença. Suponhamos que D4 entre aqui, ele tem uma única possibilidade. Agora sim D4 marcou o lugar. E aí o que a gente vai pensar? Eu preciso agora ver quem vai fazer dupla com D4. Quem fará a dupla com D4? Só pode ser D1, D3 ou D6. Ou seja, 3 possibilidades. Agora a situação fica da seguinte forma. Qualquer que sejam as escolhas anteriores, eu vou ter sempre aqui 3 possibilidades. Suponhamos que eu escolha, por exemplo, D6. Escolhemos D6. Agora, quantas são as possibilidades de escolhas para essa dupla? Uma única possibilidade. Vai ser o que sobrou, D1 e D3. Tanto faz D1 com D3 ou D3 com D1, apenas uma possibilidade. A partir do momento que a gente já fez essas escolhas aqui, automaticamente a dupla que vai ficar ali formada, a dupla de vôlei, mas não seria a última dupla. Ela poderia estar aqui, eu poderia fazer várias trocas e as configurações são sempre as mesmas. Portanto, a dupla que sobrou, independente de qual será ela, independe das escolhas anteriores, uma possibilidade. Então perceba que nós podemos utilizar tanto o princípio multiplicativo aqui
Obviamente aqui está a continuação, né? Então eu vou ter sempre 1 vezes 1, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 3, 90. 90 vezes 1, o resultado é 90. Poderíamos fazer aqui também. O resultado é o mesmo. Aqui a gente está realizando, organizando as tomadas de decisão. Daqui, como eu não tenho espaço, pulei para cá. E aplico o princípio multiplicativo. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 6, 90. E esse é o resultado definitivo para a nossa questão. Posso pegar tanto esse aqui quanto este. E de acordo com as alternativas, marcaremos a letra C de casa. Sugiro que você tente de outra forma, né, de outra proposta de solução, ordenando essas posições e depois fazendo as correções. Também podemos resolver dessa forma. Podemos também usar as combinações, escolhendo as posições das duplas, mas depois a gente também tem que realizar as correções. A gente está lidando com um problema de partições, mas a gente conseguiu resolvê-lo utilizando basicamente o princípio multiplicativo, sem fazer as correções, mas usando uma estratégia coerente com as tomadas de decisões de acordo com a proposta da questão. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.